É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise para desvendar os bastidores e os intrincados movimentos da alta política brasileira, onde as negociações envolvem a mais alta corte de justiça, os interesses regionais e o futuro energético do país. Nossa pauta de hoje revela uma complexa e fascinante troca de peças que envolve a cobiçada cadeira do Supremo Tribunal Federal, o futuro do petróleo na Foz do Amazonas e as estratégias eleitorais de 2026. O artigo que analisamos, de autoria de Thales Faria, detalha minuciosamente como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, empenhou-se com todas as suas forças para fazer de seu aliado, Rodrigo Pacheco, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O interesse de Alcolumbre era tanto, e seu desejo de emplacar o ex-presidente do Senado na Suprema Corte era tão central em sua pauta, que ele chegou a enviar um recado enfático ao Palácio do Planalto dizendo: não. Não me julgarei premiado se para ganhar cargos no governo tiver que desistir do Rodrigo. A mensagem era inequívoca. Ele valorizava a influência sobre o judiciário acima de qualquer benesse menor no poder executivo. No entanto, a alta política brasileira, Vera, é marcada pela capacidade de compensação com valores que transcendem o simples cargo. O que o artigo revela é que Davi Alcolumbre recebeu um presente com um valor político, econômico e regional infinitamente superior a qualquer carguinho no poder executivo. Ele não apenas ganhou um cargo, mas venceu uma queda de braço de 5 longos anos em favor de seu estado, o Amapá, contra a área ambiental do governo. Graças à intervenção direta e decisiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Petrobras obteve do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis a licença para a perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas, a apenas 175 quilômetros da costa do Amapá. Esse movimento, que Alcolumbre já começou a capitalizar em suas primeiras declarações à imprensa, é a chave mestra para entender como a não indicação para o Supremo Tribunal Federal foi trocada por um projeto econômico de proporções históricas. A autorização para a perfuração do poço, batizado de Morfo, é muito mais do que um mero projeto técnico. É uma potencial revolução econômica para a região norte, é um trunfo eleitoral inquestionável para o grupo de Alcolumbre nas próximas eleições. O presidente do Senado não perdeu tempo e já começou a colher os dividendos políticos, declarando publicamente que a autorização era um anseio esperado por mais de uma década pelos amapaenses. E celebrando o fato como um dia de felicidade pessoal, por que não dizer institucional, resultado de uma luta travada há muito tempo. Ele poderá se vangloriar, sem ser contestado, de ter sido o líder que arrancou essa autorização do governo federal. E a expectativa técnica e econômica por trás desse poço é absolutamente gigantesca, Vera. A primeira perfuração visa confirmar se os reservatórios de petróleo na chamada margem equatorial do Brasil possuem capacidade de produção semelhante àquela descoberta pela americana ExxonMobil na vizinha Guiana, que hoje figura entre os países com maior taxa de crescimento na produção mundial. A margem equatorial é vista como a nova e promissora fronteira exploratória do país, com o potencial de ser maior até do que o pré-sal do litoral sudeste, cujo ritmo de produção deve começar a declinar no início da próxima década. Para Lula, acender essa nova fronteira petrolífera também alimenta o bom humor dos investidores no mercado e projeta reflexos positivos na economia em ano pré-eleitoral, equilibrando o peso das resistências ambientalistas. O artigo estabelece uma correlação direta e inegável entre o presentão do petróleo na Foz do Amazonas e a decisão final de Lula sobre o Supremo Tribunal Federal. A autorização veio em um momento politicamente calibrado, logo após a intensa pressão de Alcolumbre pela indicação de Rodrigo Pacheco. O raciocínio político do Palácio do Planalto é pragmático e direto, seguindo uma lógica transacional. Depois de receber um benefício econômico e eleitoral de tal magnitude, Alcolumbre perde toda a legitimidade e a margem política para reclamar do fato de seu aliado Pacheco ter sido preterido na indicação para o Supremo Tribunal Federal. Essa jogada demonstra a sofisticação da negociação de alto nível de Lula, que conseguiu resolver dois problemas complexos com uma única manobra de compensação. Primeiro, ele remove a pressão e a influência de Alcolumbre sobre a vaga do Supremo Tribunal Federal, garantindo a tranquilidade para fazer sua própria escolha com maior liberdade. Segundo, ele neutraliza a insatisfação do poderoso líder do Centrão, Davi Alcolumbre, com um benefício estrutural e eleitoral de longo prazo para sua base.
Para o governo, é o fim do dilema da toga e o início da capitalização política de um projeto econômico de Estado, com o Amapá como o grande beneficiário da moeda de troca. O desdobramento dessa negociação alcança o ponto mais sensível da estratégia eleitoral de Lula: Minas Gerais. Com Rodrigo Pacheco preterido no Supremo Tribunal Federal, os planos do governo agora se voltam para um convite irresistível: convencer o ex-presidente do Senado a se tornar o palanque decisivo para a campanha de reeleição de Lula em 2026. A ideia é que Pacheco dispute o governo de Minas ou o Senado, mas inevitavelmente no palanque lulista. A importância de Minas Gerais é estratégica e histórica, Vera. O artigo ressalta um fato crucial da nossa história política. Ninguém, desde o fim da ditadura militar, foi eleito presidente da República sem ter vencido junto ao eleitorado mineiro. Colocar Rodrigo Pacheco em uma figura de peso, respeitada e com grande penetração política no Estado, no palanque de Lula, é um dividendo eleitoral incalculável que o presidente busca garantir a qualquer custo. A não nomeação para o Supremo Tribunal Federal se transforma, assim, em um ativo político-eleitoral de extrema relevância no estado mais crucial do país para o pleito de 2026. A decisão de autorizar o poço na Foz do Amazonas não vem sem custos políticos. Ela traz problemas políticos evidentes e uma alta dose de desgaste com os ambientalistas e principalmente com a ministra Marina Silva, às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que será realizada na Amazônia. Há um custo político em termos de imagem internacional e na relação com a base ideológica verde. No entanto, o artigo aponta que os dividendos políticos internos superam, no cálculo do presidente Lula, esse custo ambiental. O primeiro e mais imediato é a manutenção da lealdade de Davi Alcolumbre. Alcolumbre é um dos principais líderes do Centrão, e seu apoio incondicional é vital para a governabilidade, blindando o Palácio do Planalto contra investidas de outros líderes desse bloco dispostos a romper com o governo. O petróleo na Foz do Amazonas garante a estabilidade do Centrão na figura de um de seus líderes mais poderosos, provendo segurança e tranquilidade no Congresso. O segundo grande dividendo para Lula é justamente a abertura total do caminho para a montagem do palanque em Minas Gerais. Ao liberar o presente do petróleo, o governo fecha o ciclo da frustração de Pacheco com uma proposta de protagonismo eleitoral, redirecionando sua ambição política para as urnas mineiras. Esse foco na estratégia de reeleição em 2026 se torna prioritário e central para o sucesso de Lula. E o terceiro dividendo, Vera, é de ordem macroeconômica e de sinalização de confiança ao capital. A despeito das resistências ideológicas e ambientalistas, a ideia de acender uma nova e gigantesca fronteira petrolífera no país alimenta o otimismo dos investidores, com reflexos diretos na economia e no humor do mercado em um ano pré-eleitoral. Essa sinalização de pragmatismo econômico, que prioriza a exploração de riquezas em potencial sobre o purismo ideológico, é um aceno ao mercado que o governo considera essencial para a estabilidade e o crescimento. A complexidade dessa engenharia política reside no fato de que o governo utiliza um recurso de Estado, a decisão sobre a licença ambiental da Petrobras, como moeda de troca e compensação em negociações políticas de altíssimo nível, seja para garantir o apoio no Congresso ou para moldar o cenário eleitoral da reeleição. Fica clara a prevalência do cálculo político sobre o alinhamento ideológico ou a pauta ambiental neste momento. O que o artigo demonstra é que a urgência da governabilidade e da reeleição de Lula exigem concessões pragmáticas e de grande impacto. A escolha foi clara: o interesse do Centrão na exploração de petróleo e a necessidade de blindar o Palácio do Planalto contra rupturas são consideradas mais importantes, neste momento, do que a resistência da ala ambiental e o atrito com a pauta internacional verde. É uma decisão que sacrifica o alinhamento ideológico em favor da estabilidade política e eleitoral. O papel de Davi Alcolumbre nesse tabuleiro se consolida como o de um articulador de poder implacável e altamente eficaz. Ele usou sua influência na disputa pelo Supremo Tribunal Federal para obter um ganho muito maior e estrutural para seu estado. O que parecia ser uma derrota pela não nomeação de seu aliado Pacheco se transforma em uma vitória política e econômica histórica para o Amapá e para sua base eleitoral. Essa vitória é a prova da sua habilidade em transformar capital político em capital econômico de longo prazo. Alcolumbre não precisará de carguinhos menores. Ele poderá se apresentar ao eleitorado do Amapá como o único líder capaz de arrancar do governo a autorização para um projeto que tem o potencial de mudar a matriz econômica do estado e de toda a região. Isso lhe garante um futuro eleitoral sólido e consolida sua liderança regional por muitos anos, garantindo a fidelidade do Amapá.
A articulação com Rodrigo Pacheco para o Palanque Mineiro em 2026 é a compensação política que garante a estabilidade na relação de Lula com o ex-presidente do Senado. Pacheco perde a toga, mas ganha um papel de protagonista na estratégia eleitoral mais importante do país, podendo se credenciar para um futuro político de peso em Minas Gerais. O governo está apostando que a ambição eleitoral de Pacheco em Minas Gerais superará a frustração da não indicação ao Supremo Tribunal Federal, transformando o político em um valioso ativo de campanha. Minas, sendo o teste de fogo de Lula, se torna o palco onde Pacheco pode provar seu valor. Se a parceria com ele garantir a vitória no estado, o sacrifício da toga terá se transformado em uma jogada de mestre para a reeleição. É um cálculo frio que prioriza o voto e a estabilidade política no Congresso. A grande conclusão que tiramos, Vero, é que a política de Lula é marcada pelo pragmatismo transacional levado ao extremo. O petróleo na foz do Amazonas não é apenas um projeto de energia. É a moeda de troca fundamental que garantiu o apoio vital do Centrão, neutralizou a pressão sobre a vaga do Supremo Tribunal Federal e, de quebra, abriu caminho para a construção do palanque decisivo em Minas Gerais, pavimentando a reeleição. Exatamente, Vera. Lula resolveu o dilema do Supremo Tribunal Federal com um movimento que, embora arriscado no campo ambiental e ideológico, garantiu governabilidade e ativos eleitorais cruciais para 2026. A vitória de Alcolumbre com o petróleo é o preço que o governo está disposto a pagar para manter o Centrão na base e pavimentar a estrada para a reeleição. A toga foi trocada por uma nova fronteira de petróleo e o destino eleitoral de Minas Gerais. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.